Clara Almeida não tinha ido àquele evento para brilhar. Ela tinha ido porque Henrique insistiu, e Henrique nunca insistia sem motivo. O convite chegou 3 dias antes, com o nome dela impresso em letras douradas, como se fosse uma honra. Um papel caro, com textura grossa, daqueles que parecem mais um aviso do que um convite. Noite de premiação, Grupo Vasconcelos. Clara olhou para o envelope e sentiu uma sensação ruim no estômago. Era como se o corpo dela soubesse antes da mente. Henrique estava preparando algo. Ela tinha aprendido isso durante 8 anos. O problema era que, durante 8 anos, ela sempre escolheu ignorar, porque ignorar era mais fácil do que aceitar que o homem que ela amava tinha prazer em machucar. E agora? Ele era ex-marido, mas ainda tinha poder. Poder sobre a empresa. Poder sobre a narrativa. E de alguma forma ainda tentava ter poder sobre ela. Naquela noite, Clara se olhou no espelho do apartamento pequeno onde morava desde o divórcio. O lugar era limpo, organizado, mas simples. Uma vida reduzida, uma vida que ela não queria ter, mas que foi obrigada a aceitar. Ela prendeu o cabelo num coque baixo, passou maquiagem leve e vestiu um vestido azul escuro que comprou em 12 vezes no cartão. Não era luxo, era dignidade. Ela respirou fundo. "Você não vai me quebrar hoje", ela sussurrou para si mesma. E foi com essa frase que ela entrou no salão. O evento era grandioso, lustres enormes, mesas com toalhas de tecido pesado, arranjos florais exagerados, garçons deslizando com bandejas cheias de taças. O tipo de lugar onde todo mundo se sente importante, ou se não for importante, finge. Clara não fingia, ela só tentava sobreviver. E o pior, ela conhecia quase todo mundo ali, diretores, investidores, funcionários antigos, gente que já jantou na casa dela, gente que já riu com ela, e gente que depois do divórcio simplesmente sumiu, como se ela tivesse deixado de existir. Clara entrou e por alguns segundos sentiu os olhares. Ela reconheceu os sussurros. É ela? Como ela veio? Henrique deixou? A palavra deixou sempre aparecia, como se ela fosse um objeto que precisava de autorização. Clara apertou a bolsa com força e caminhou até uma mesa no canto, onde tinha seu nome. Ela se sentou e esperou. Henrique ainda não tinha aparecido, mas Clara sabia. Ele apareceria no momento exato. Henrique sempre aparecia no momento exato. O evento começou com discursos. A empresa cresceu. A empresa é referência. A empresa é orgulho. Clara ouvia e sentia vontade de rir, porque ela sabia o que tinha por trás. Ela sabia dos contratos forçados, dos funcionários explorados, das planilhas maquiadas, dos relatórios reescritos. Ela sabia porque ela mesma tinha ajudado a revisar. E por anos ela se convenceu de que era normal, de que o mundo corporativo era assim, até perceber que não era normal, era crime. O mestre de cerimônias anunciou: "Senhoras e senhores, com vocês, o empresário do ano, Henrique Vasconcelos." Aplausos, palmas, gente em pé. Henrique entrou pelo corredor central como se fosse um rei. Terno sob medida. Relógio caro. Sorriso treinado. O tipo de sorriso que não alcança os olhos. Clara sentiu o estômago apertar. Henrique subiu ao palco, pegou o microfone, e o salão inteiro ficou em silêncio. "Boa noite", ele disse com voz firme. "Hoje é uma noite especial." Ele fez uma pausa dramática. "Eu estou aqui recebendo esse prêmio porque eu aprendi uma coisa." Clara já sabia. Aquela frase era o início. Henrique adorava começar assim, como se fosse um professor, como se fosse um sábio. "Eu aprendi que, para crescer, é preciso cortar o que não agrega." Alguns risos. Henrique sorriu. "É preciso eliminar o peso morto." Risos mais altos. Clara sentiu o corpo gelar. Ela olhou ao redor. Algumas pessoas riam por educação, outras riam com prazer, e outras riam porque sabiam do que vinha. Henrique olhou diretamente para ela. O foco de luz, como se estivesse programado, se moveu e pousou em Clara, como se ela fosse um alvo, como se o salão inteiro tivesse sido preparado para aquele instante. "Falando em peso morto", Henrique disse, ainda sorrindo. O silêncio ficou estranho, tenso. "Minha ex-esposa está aqui hoje." Clara sentiu o rosto queimar. Ex-esposa, não Clara, não a mulher que esteve comigo. Ex-esposa. O público murmurou. Henrique continuou. "Clara sempre foi muito sonhadora." Risos.
Acreditava em equilíbrio, em qualidade de vida, em limites. Ele deu de ombros. Eu acredito em resultado. Aplausos. Clara sentiu o peito apertar. A humilhação estava acontecendo, ao vivo. E ela sabia que se ficasse sentada, seria destruída. Henrique ergueu a mão. Clara, sobe aqui. O tom dele era de generosidade. Mas Clara sabia. Era um comando. Uma ordem. Uma armadilha. Ela poderia ter ido embora. Mas se fosse embora, seria o que ele queria. A mulher fraca, a mulher quebrada, a mulher que não aguenta. Clara levantou e o salão inteiro acompanhou. Cada passo dela parecia ecoar. Ela subiu ao palco. Henrique colocou o microfone perto dela e sorriu. Diz alguma coisa, Clara. O coração dela batia tão forte que parecia que o salão inteiro podia ouvir. Clara olhou para as pessoas e percebeu, ninguém ali estava do lado dela. Eles estavam do lado do espetáculo. Ela respirou fundo e falou: "Eu vou dizer uma coisa que talvez muita gente aqui não saiba." Henrique estreitou os olhos. Clara continuou: "Eu não saí do casamento porque eu não aguentei o ritmo." Algumas pessoas murmuraram. Henrique tentou sorrir. Clara olhou diretamente para ele. "Eu saí porque eu não aguentei viver ao lado de alguém que chama parceria de peso morto." O silêncio caiu como pedra. Henrique ficou imóvel por meio segundo. E meio segundo em Henrique era pânico. Ele tentou pegar o microfone, mas Clara segurou e continuou: "Eu não aguentei ver promessas sendo quebradas, funcionários sendo descartados, contratos sendo alterados." Henrique sussurrou quase sem mexer os lábios: "Clara, para." Mas Clara não parou. "Eu não aguentei fingir que eu não via números que não fechavam." Agora o salão inteiro estava em choque. Henrique tentou sorrir, mas o sorriso tremia. Ele se inclinou e falou no ouvido dela: "Você não sabe com o que está mexendo." Clara sentiu um arrepio, mas respondeu baixo: "Eu sei, eu tô mexendo com você." Henrique deu um passo para trás. O mestre de cerimônias ficou perdido. O público murmurava. E então, uma voz veio do fundo do salão: "Deixa ela falar." Todos se viraram. Um homem alto, terno escuro, postura calma, olhar firme. Ele não estava sorrindo. Não estava segurando taça. Ele estava observando como alguém que analisa um tabuleiro. Henrique ficou pálido. "Doutor Augusto!" ele disse, tentando manter a compostura. "Que surpresa!" Clara registrou o nome, Augusto. Ela já tinha visto esse nome em documentos. Investidor, conselheiro, um dos homens mais influentes dentro da empresa. Mas ela nunca tinha visto pessoalmente. Augusto caminhou até a frente, sem pressa, e disse com voz tranquila: "Acho que todos aqui têm direito de ouvir." Henrique tentou recuperar o controle. "Isso aqui é uma premiação, não um tribunal." Augusto respondeu: "Se fosse tribunal, Henrique, você não estaria no palco." O salão inteiro congelou. Henrique ficou vermelho. Clara sentiu o coração disparar. Augusto olhou para ela. "Clara, você tem prova do que está dizendo?" Clara hesitou. Ela tinha, mas carregar aquilo significava atravessar uma linha. Ela colocou a mão dentro da bolsa, tocou o objeto, o pendrive vermelho, pequeno, simples, mas carregado de meses de investigação silenciosa, de noites sem dormir, de medo, de raiva. Ela tirou. O salão murmurou: "Eu tenho relatórios originais." Clara disse: "Antes das alterações." Henrique ficou branco. O sorriso dele morreu. E pela primeira vez, Clara viu medo real no rosto dele. Augusto assentiu. "Amanhã, às 8 da manhã, reunião extraordinária do conselho." Henrique deu um passo à frente. "Você não pode." "Posso." Augusto respondeu, e a palavra "posso" soou como sentença. Clara desceu do palco, o evento virou caos. Pessoas cochichando, imprensa gravando, diretores tentando sair discretamente. Henrique desceu logo atrás dela, no corredor lateral. Longe das câmeras, ele segurou o braço dela com força. Clara sentiu dor. "Você enlouqueceu?" ele sussurrou. Clara puxou o braço. "Você não manda mais em mim." Henrique riu, baixo, mas era um riso venenoso. "Você acha que isso vai acabar comigo?" Clara engoliu seco. Henrique se aproximou. "Clara, eu vou acabar com você." E saiu. Celara ficou parada. O coração batia, as pernas tremiam, mas ela estava de pé. Ela saiu do salão antes que alguém tentasse conversar. Pegou-se um táxi. Chegou no apartamento pequeno, trancou a porta. E só então chorou. Não era choro de saudade. Era choro de exaustão, de medo, de tudo. Ela olhou o pendrive na mesa e sussurrou:
Agora não tem volta. O celular vibrou. Uma mensagem. Número desconhecido. Clara abriu. Se você levar esse pendrive amanhã, o vídeo vai aparecer. Clara congelou. Vídeo? O que vídeo? O celular vibrou de novo. Agora era uma ligação. Nome na tela. Bianca Clara sentiu o estômago despencar. Bianca era sua melhor amiga. A única pessoa que ficou ao lado dela depois do divórcio. A única. Ela atendeu com a voz tremendo. Bianca? Do outro lado, a voz veio doce demais. Clara, onde você tá? E naquele instante, Clara entendeu. O conselho amanhã não era o maior perigo. O maior perigo estava do lado dela o tempo todo. Se você quiser inserir na narração aqui, o ponto perfeito é: se você chegou até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal, porque a partir de agora, essa história vira uma guerra. E o que vai acontecer com a Bianca vai te deixar sem chão. Ela não ligou para saber se Clara estava bem. Ligou para saber onde ela estava. Clara ficou com o celular encostado no ouvido por alguns segundos, sem conseguir responder. A voz de Bianca parecia a mesma de sempre. Doce, acolhedora. Aquela voz que, por meses, tinha sido o único lugar onde Clara se sentia segura. Mas agora, a voz tinha um detalhe pequeno, uma pressa escondida, e Clara, pela primeira vez, percebeu. Bianca não estava preocupada com Clara. Bianca estava preocupada com o pendrive. Clara olhou para o objeto em cima da mesa, pequeno, ridículo, mas capaz de derrubar um império e talvez capaz de derrubar a vida dela junto. Clara, Bianca repetiu, mais insistente. Amiga, você tá bem? Clara engoliu seco. A mente dela estava em guerra. Uma parte queria confiar, outra parte lembrava do número desconhecido. O vídeo vai aparecer. Bianca ligando no mesmo minuto. Era coincidência demais. Clara tentou manter a voz normal. Eu tô em casa. Do outro lado, Bianca soltou um risinho leve. Ah, graças a Deus, eu fiquei com medo. Clara fechou os olhos. Medo? Bianca nunca teve medo por ela. Bianca tinha raiva por ela. Sempre foi raiva. Ele é um monstro. Ele te usou. Ele não merece você. Mas medo? Clara respirou fundo. Por que você tá ligando essa hora? Bianca suspirou. Porque eu vi o que aconteceu. Todo mundo viu. Tá em tudo quanto é grupo. Clara sentiu um aperto no peito. Já? Tão rápido? Henrique era um mestre em controlar narrativa. Se já estava em grupo, era porque alguém tinha enviado. Alguém de dentro. Clara perguntou sem perceber que a voz dela endureceu. E você achou meu número rápido, né? Bianca riu. Clara, eu sempre tive seu número. Clara engoliu seco. Ela quis dizer outra coisa. Ela quis dizer, você me ligou rápido demais. Mas não disse. Bianca continuou com um tom suave demais. Você não devia ter feito aquilo. Clara travou. Como assim? Bianca falou, ainda carinhosa. Você expôs ele em público. Você sabe como o Henrique é. Clara sentiu o estômago revirar. A frase veio como um soco. Você sabe como o Henrique é. Isso não era frase de amiga. Isso era frase de cúmplice. Clara respirou fundo. Bianca, você tá do lado de quem? Silêncio. Meio segundo. Mas meio segundo suficiente para Clara entender. Bianca respondeu. Eu tô do seu lado. Clara sentiu a garganta apertar. Então por que você tá falando como se eu tivesse errada? Bianca suspirou. Clara, você tá magoada, e eu entendo, mas você não pode destruir um homem desse jeito. Clara arregalou os olhos. Destruir? Ela não estava destruindo, ela estava falando a verdade, e Bianca estava chamando verdade de destruição. Clara sentiu uma raiva subir. Eu não tô destruindo, ele destruiu. Bianca ficou mais séria. Oh, você vai levar isso amanhã? Clara congelou. Ela não perguntou, você tá bem? Não perguntou, você chegou em casa? Perguntou do pendrive. Clara sentiu o corpo inteiro gelar. Ela olhou ao redor do apartamento, como se alguém estivesse ouvindo. Levar o quê? Bianca riu baixinho, mas o riso não era engraçado, era tenso. Clara, para de brincar. Clara respirou fundo. Ah, Bianca... Quem te contou? Silêncio. Bianca demorou demais. E quando respondeu, a voz estava diferente. Menos doce. Eu só tô tentando te proteger.
Clara sentiu um arrepio. Henrique tinha dito a mesma coisa. Eu tô tentando te proteger. Agora, Bianca. Clara percebeu. Henrique não tinha só um plano. Ele tinha um roteiro. E todo mundo estava interpretando. Clara apertou o celular com força. Você sabe do vídeo? Bianca ficou muda. O silêncio foi tão grande que Clara ouviu o próprio coração. Clara insistiu. Você sabe, Bianca? Bianca respirou fundo e respondeu, baixo. Clara, não faz isso. Clara sentiu as lágrimas subirem. Então você sabe. Bianca não negou. E naquele instante, Clara entendeu tudo. A amizade, as coincidências, as aparições de Bianca, as mensagens sempre na hora certa, os conselhos sempre direcionados. Bianca não tinha sido o porto seguro. Bianca tinha sido a ponte do inimigo. Clara sussurrou. Você me vigiou. Bianca falou rápido, defensiva. Eu nunca quis te machucar. Clara riu, amarga, mas machucou. Bianca mudou o tom, agora era uma voz dura. Clara, me diz onde você tá. Clara travou. A insistência, a urgência. Ela não queria consolar, ela queria localização. Clara sentiu o sangue gelar. Por quê? Bianca respondeu sem paciência. Porque eu preciso saber se você tá segura. Clara percebeu. Ela estava tentando manter Clara na linha. Tempo suficiente para rastrear. Clara olhou para a janela. O apartamento era térreo. Qualquer um poderia entrar. Clara sentiu pânico. Bianca continuou. Clara, fala! E então, do lado de fora, alguém bateu na porta. Uma batida forte. Clara congelou. Bianca ficou em silêncio. Clara sussurrou. Bianca, tem alguém batendo aqui. Bianca respondeu rápido. Não abre. Clara ficou imóvel. Quem é? Bianca hesitou. E então, como se tivesse escorregado, falou. Deve ser o Henrique. O mundo de Clara desabou. Ela sentiu o ar sumir. O Henrique tá aqui? Bianca percebeu que falou demais. E Clara, Clara desligou. A batida continuou, mais forte. Clara recuou. O celular vibrou. Mensagem de Henrique. Abre a porta. Clara sentiu as pernas bambear. Ela olhou ao redor. O pendrive na mesa, a bolsa, as chaves. Ela estava sozinha e Henrique estava na porta. Ela respirou fundo e pegou o celular. Discou para Augusto. Chamou, atendeu. A voz dele veio firme. Clara! Clara sussurrou desesperada. Ele tá aqui. Augusto ficou em silêncio por um segundo. E então... Não abre! Fica longe da porta. Tranca tudo. Eu tô indo. Clara engoliu seco e... Você tá onde? 10 minutos. Augusto respondeu. Clara sentiu uma mistura de alívio e medo. 10 minutos. Henrique não esperaria 10 minutos. A batida virou soco. Clara! Henrique gritou do lado de fora. Clara se afastou. O coração dela estava disparado. Henrique continuou. Eu sei que você tá aí. Você acha que eu não sei? Clara sentiu a garganta fechar. Ela olhou para o pendrive. Pegou, colocou no bolso. Henrique gritou. Você quer guerra? Então você vai ter guerra. Clara tremia. E então, de repente, silêncio. O silêncio foi pior que os gritos. Porque silêncio em Henrique era planejamento. Clara ouviu passos. O som de metal. Ele estava tentando forçar a fechadura. Clara sentiu o pânico subir. Ela correu para o quarto. Pegou uma mala pequena. Jogou dentro o básico. Documentos, carregador, dinheiro. Henrique bateu de novo, mais forte. Clara ouviu a fechadura reclamar. Ela sussurrou para si mesma. Não, não. E então o celular vibrou. Mensagem de Bianca. Você tá fazendo a escolha errada. Clara sentiu ódio. Ela bloqueou. Na mesma hora, bloqueou. E foi como se, naquele clique, ela tivesse cortado o último laço com o passado. A fechadura estalou. Clara ouviu. Ela se encostou na parede. A porta abriu. Henrique entrou. Ele entrou no apartamento como se ainda fosse dono. Como se ainda tivesse direito. O rosto dele estava vermelho. O olhar louco. Cadê? Ele perguntou, olhando ao redor. Clara não respondeu. Henrique deu 2 passos. Cadê o pendrive, Clara? Clara sentiu o corpo inteiro tremer, mas a raiva era maior. Eu não vou te dar. Henrique riu, mas era um riso sem humor. Você não tem escolha. Clara deu um passo para trás. Henrique se aproximou. Você acha que esse Augusto vai te salvar? Clara travou. Como você sabe dele? Henrique sorriu. Eu sei de tudo. Clara sentiu o sangue gelar. Henrique continuou. Você sempre foi previsível. Clara apertou o bolso onde estava o pendrive. Henrique percebeu o movimento e avançou. Clara gritou, mas antes que ele encostasse nela...
A porta do apartamento se abriu com força. E uma voz firme ecoou: "Tira a mão dela!" Henrique congelou. Clara virou. Augusto estava na porta, com 2 seguranças. O olhar dele não era de empresário, era de alguém que não pede, alguém que toma. Henrique riu, tentando manter a pose. Olha só, o Salvador. Augusto entrou, sem pressa. Você está invadindo propriedade privada. Henrique deu de ombros. Eu só vim conversar com minha ex-esposa. Augusto respondeu. Conversar não envolve arrombar porta. Henrique olhou para Clara e sorriu com veneno. Você contou para ele, né? Clara não respondeu. Augusto deu um passo. Sai. Henrique riu. Ou o quê? Augusto olhou para os seguranças. Um deles avançou. Henrique recuou, mas ainda tentando manter o controle. Você acha que pode mandar em mim? Augusto respondeu calmo. Eu não acho. Eu posso. Henrique travou. Ele olhou para Clara e então, como última tentativa, soltou. Você sabe o que vai acontecer amanhã, né? Clara sentiu o corpo gelar. Henrique continuou. O vídeo vai aparecer. Augusto não se mexeu. E quando aparecer? Henrique disse, sorrindo. Você vai ver o quanto esse mundo ama destruir mulher. Clara sentiu um nó na garganta. Augusto falou frio. Você acabou de confessar. Henrique riu. Confessar pra quem? Augusto respondeu. Pra mim. Henrique saiu. Os seguranças o acompanharam até a porta. Clara ficou imóvel, tremendo. Augusto olhou para ela. Você tá machucada? Clara balançou a cabeça. Não, mas eu tô... Ela não conseguiu terminar. Augusto assentiu. Eu sei. Clara olhou para ele. Por que você tá me ajudando? Augusto ficou em silêncio por um segundo. E então disse, porque eu já vi isso acontecer antes. Clara franziu a testa. Augusto continuou. E porque eu sei que amanhã ele vai tentar destruir você antes de destruir a própria empresa. Clara engoliu seco. E ele vai conseguir? Augusto olhou nos olhos dela. Não. Clara respirou fundo. Augusto apontou para a mala. Você vai sair daqui agora. Clara arregalou os olhos. Sair? Augusto assentiu. Ele sabe seu endereço e você não vai dormir aqui hoje. Clara sentiu o peito apertar. Eu não tenho para onde ir. Augusto respondeu. Tem. Clara olhou. Pra onde? Augusto falou a frase que mudou tudo. Pra minha cobertura. Clara travou. Augusto, ele respondeu. Não é um convite romântico, é segurança. Clara respirou fundo. Ela não confiava em ninguém, mas também não podia ficar. E o pior, ela não sabia se podia confiar em Bianca ou em qualquer pessoa. Clara pegou a mala, pegou o pendrive e saiu. Dentro do carro, Clara olhou para Augusto. Amanhã é o conselho, né? Augusto assentiu. Sim, Clara sussurrou. E o vídeo? Augusto olhou para ela. Ele vai postar. Clara sentiu o coração cair. Augusto completou. E é por isso que amanhã a gente vai atacar primeiro. Clara piscou. Atacar como? Augusto respondeu, fazendo algo que ele nunca esperou. Clara engoliu seco. O quê? Augusto olhou para ela e disse: amanhã você vai falar do vídeo antes dele postar. Clara congelou, e naquele instante ela entendeu. A guerra começou, e não era só contra Henrique, era contra o mundo inteiro. Aqui o CTA entra perfeito, porque o público está no pico de tensão. Se você tá assistindo até aqui, se inscreve no canal e comenta. Guerra, porque o que vai acontecer amanhã no conselho vai ser a maior virada dessa história. O plano B não era o vídeo. O plano B era transformar ela em criminosa. A cobertura de Augusto não parecia uma casa, parecia um lugar onde decisões eram tomadas. O tipo de apartamento onde o silêncio é caro, onde tudo tem propósito, onde nada está ali por acaso. Clara entrou segurando a mala com força, como se fosse a única coisa que mantinha ela em pé. O coração ainda batia acelerado, o braço ainda doía de onde Henrique tinha segurado, mas a pior dor era outra. Era a dor de perceber que Bianca tinha mentido, a dor de perceber que a única amiga que ela tinha, talvez nunca tenha sido amiga. Augusto fechou a porta. 2 seguranças ficaram do lado de fora. Clara olhou para ele. Você mora sozinho? Augusto assentiu. Sim, Clara engoliu seco. E você confia em mim aqui? Augusto respondeu sem hesitar.
Eu confio em você. A frase foi simples, mas para Clara foi como ouvir uma língua que ela tinha esquecido. Confiança. Ela não ouvia essa palavra há anos. Henrique nunca confiava. Henrique fiscalizava, controlava, testava e punia. Augusto apontou para um corredor. Tem um quarto de hóspedes. Você pode dormir lá. Clara assentiu, mas não se moveu. Ela ainda estava em alerta. Augusto percebeu. Clara, você está segura aqui. Clara respirou fundo. Eu não me sinto segura em lugar nenhum. Augusto não tentou negar, só respondeu. Eu sei, e foi isso que fez ela acreditar, porque ele não disse, vai ficar tudo bem. Ele disse, eu sei, e alguém que sabe. Não promete, alguém que sabe. Protege. Laura chegou 20 minutos depois. Entrou com uma pasta grossa e o olhar de quem já tinha visto o inferno jurídico muitas vezes. Ela abraçou Clara rápido, sem sentimentalismo. Você tá inteira? Clara assentiu. Tô. Laura olhou para Augusto. Ele apareceu? Augusto respondeu. Sim, arrombou, tentou intimidar, confessou a ameaça do vídeo. Laura apertou os lábios. Ótimo, isso é prova. Clara olhou para Laura. Ótimo, Laura respondeu. Ótimo porque homem como Henrique só perde quando abre a boca. Clara engoliu seco. Laura sentou no sofá e abriu a pasta. Clara, a gente precisa falar sério. Clara sentou também. Augusto ficou de pé. Laura olhou para Clara. Você sabe o que ele vai fazer amanhã? Clara respondeu. Postar o vídeo. Laura balançou a cabeça. Não, isso é o que você acha. Clara franziu a testa. Laura continuou. O vídeo é uma arma emocional, mas Henrique não é só emocional, ele é estratégico. Clara sentiu um frio. Então qual é o plano? Laura respirou fundo. O plano B dele. Clara olhou. Qual? Laura abriu um documento. Transformar você em cúmplice. O ar sumiu. Clara ficou imóvel. Como assim? Laura falou devagar. Ele vai dizer que você sabia dos desvios, que você assinou, que você aprovou, que você se beneficiou. Clara sentiu o corpo gelar. Mas isso é mentira. Laura assentiu. Sim, mas mentira bem contada destrói mais rápido que verdade mal defendida. Clara sentiu o estômago revirar. Augusto falou, ele já começou. Clara olhou. Como? Augusto mostrou o celular. Uma notícia recém-publicada num portal pequeno, mas conhecido por sensacionalismo. Ex-esposa de Henrique Vasconcelos é investigada por fraude internacional. Clara sentiu o chão sumir. Enião. Laura pegou o celular e leu. Ele plantou isso. Clara começou a tremer. Eu nem fui chamada por ninguém. Laura respondeu. Não importa, ele não precisa que seja verdade. Ele precisa que pareça possível. Clara sentiu lágrimas subirem. Eu vou ser destruída. Augusto respondeu firme. Não. Clara olhou para ele. Como você pode ter tanta certeza? Augusto respirou fundo. Porque eu já vi esse filme, e eu sei como termina quando a vítima decide falar primeiro. Clara engoliu seco. Laura fechou a pasta. Amanhã, antes do conselho, a gente faz uma coletiva. Clara arregalou os olhos. Coletiva? Laura assentiu. Sim, você aparece como denunciante, não como acusada. Clara sentiu o coração acelerar. E o vídeo? Laura respondeu. Você vai falar da chantagem. Clara ficou pálida. Eu não consigo. Laura olhou firme. Clara, ele quer que você sinta vergonha. Clara sussurrou. Eu sinto. Laura respondeu. Então você vai fazer mesmo assim. Clara respirou fundo. O silêncio na sala ficou pesado. Augusto se aproximou. Clara, eu preciso te dizer uma coisa. Clara olhou. O quê? Augusto falou devagar. Eu suspeitava desse vídeo. Clara congelou. Como? Augusto fechou os olhos por um segundo. Porque a minha irmã foi destruída com um vídeo. Clara sentiu o peito apertar. Não! Augusto assentiu. O marido dela gravou uma noite em que ela estava vulnerável, depois usou como arma. Ele não precisou postar, só mostrar para pessoas certas. Clara sentiu o estômago revirar. Augusto continuou. Ela não aguentou. Clara ficou em silêncio. Laura também. Augusto respirou fundo. Eu prometi que nunca mais deixaria isso acontecer perto de mim. Clara sentiu uma lágrima escorrer. Não era pena, era identificação. Clara perguntou baixinho. Ela... morreu? Augusto assentiu. O silêncio ficou cruel. Clara sentiu o peito apertar. Eu sinto muito. Augusto respondeu. Eu não quero que você vire estatística. Clara engoliu seco. Laura se inclinou.
Clara, você lembra de alguma coisa dessa noite? Clara travou. Ela tentou puxar memória, mas tudo parecia um buraco. Ela respondeu: Eu lembro de ficar tonta rápido demais. Laura estreitou os olhos. Você bebeu pouco? Clara assentiu. Sim, Laura olhou para Augusto. Augusto respondeu: Isso pode indicar indução. Clara sentiu o corpo gelar. Você acha que ele... Laura respondeu: Eu não acho, eu considero. Clara respirou rápido. Ela se levantou e começou a andar pela sala. Meu Deus! Ela colocou a mão na boca. Meu Deus, eu dormi com um homem que... Ela não conseguiu terminar. Augusto falou firme. Clara, ela olhou. Augusto continuou. A culpa não é sua. Clara riu, nervosa. Então por que eu me sinto suja? Augusto respondeu. Porque ele quer. Clara sentiu um nó. Laura se levantou. Amanhã a gente denuncia isso formalmente. Clara arregalou os olhos. Denuncia? Laura assentiu. Sim, mesmo sem detalhes, mesmo sem lembrar tudo. O crime é gravar e chantagear. E ele fez isso. Clara respirou fundo. Ela sentiu medo, mas também sentiu algo novo, raiva organizada. Clara tentou dormir, mas o corpo dela não desligava. Ela estava no quarto de hóspedes, deitada, olhando para o teto. A cobertura era silenciosa, mas dentro dela havia gritos. Ela olhou o celular. Bianca estava bloqueada, mas mensagens de números desconhecidos começaram a chegar. Você vai pagar. Henrique nunca perde. Você vai se arrepender. Clara sentiu pânico e ela mostrou para Augusto. Augusto olhou. Isso é ataque coordenado. Clara piscou. Coordenado? Augusto assentiu. Oh, bots, perfis falsos. Ele está preparando a opinião pública. Clara sentiu o estômago revirar. Ele está usando internet para me destruir. Augusto respondeu. Sim, Clara sussurrou. Eu não vou aguentar. Augusto olhou para ela. Você vai. Clara chorou. Augusto não tentou abraçar. Ele só ficou perto. Presença. E presença para Clara era mais forte que qualquer abraço. Na manhã seguinte, 6h30, Clara estava sentada na cozinha da cobertura com uma xícara de café que não conseguia tomar. Laura já estava lá, Augusto também. A televisão estava ligada. Noticiário. O apresentador falava: e hoje o Grupo Vasconcelos enfrenta uma crise sem precedentes. Na tela, a foto de Clara, a foto dela do casamento, a mesma foto que Henrique usava como símbolo de família perfeita. Agora usada como símbolo de suspeita. Clara sentiu um nojo. O apresentador continuou. Fontes indicam que Clara Almeida pode ter participado de movimentações internacionais. Clara desligou a TV com raiva. Isso é mentira, Laura respondeu. Sim, mas é eficiente. Clara respirou fundo. Augusto olhou o relógio. A coletiva é às 7h40. Clara arregalou os olhos. Tão cedo? Laura assentiu. Antes do conselho. Se o conselho começar primeiro, Henrique vai plantar narrativa lá dentro. Clara engoliu seco. E se eu travar? Laura respondeu. Eu falo, mas você precisa dizer pelo menos a parte humana. Clara respirou fundo. Ela olhou para Augusto. E se ele postar o vídeo antes? Augusto respondeu. Ele vai postar durante. Clara sentiu o sangue gelar. Laura assentiu. Provavelmente. Clara respirou fundo, e então o celular de Augusto vibrou. Ele olhou. O rosto dele endureceu. Clara sentiu, sabe? O que foi? Augusto mostrou o celular. Uma mensagem, de um número desconhecido. Uma única frase. Se ela abrir a boca hoje, ela vai ser presa antes do conselho. Clara congelou. Presa? Laura pegou o celular. Leu e ficou séria. Ele vai tentar te denunciar formalmente. Clara começou a tremer. Mas eu não fiz nada, Laura respondeu. Não importa, ele quer te tirar do palco. Clara respirou fundo. Augusto olhou para Laura. Temos um obstáculo. Laura assentiu. Temos. Clara olhou para os dois. E agora? Augusto respondeu. Agora você vai entender por que ele te deu medo por 8 anos. Clara engoliu seco. Por quê? Augusto falou baixo. Porque ele não luta sozinho. Clara sentiu um gelo. Quem tá com ele? Augusto olhou para ela e respondeu. Metade do conselho. O mundo de Clara parou. Ela sussurrou. Então eu tô sozinha. Augusto respondeu. Não. Clara olhou. Augusto completou. Agora você tem a única coisa que ele não consegue comprar. Clara franziu a testa. O quê? Augusto respondeu.
Verdade. E naquele instante, Clara percebeu. A coletiva não era sobre o vídeo, a coletiva era sobre sobrevivência. E a partir daquele momento, qualquer erro poderia destruir ela. Aqui o CTA entra perfeito antes do dia do conselho. Se inscreve no canal agora e comenta coragem, porque o que vai acontecer nessa coletiva vai dividir a internet e você não vai acreditar no que o Henrique vai fazer. A coletiva começou, e Henrique apertou enviar na mesma hora. A sala onde aconteceria a coletiva era menor do que Clara imaginava, não era um auditório gigante. Era uma sala de conferências de um hotel, com paredes claras, ar-condicionado forte demais e um cheiro de café requentado. Mas havia algo ali que pesava. Câmeras, microfones, tripés, jornalistas com blocos de anotação. Gente que não estava ali por empatia, estava ali por sangue. E Clara sabia, a imprensa não ama vítimas, a imprensa ama histórias. E histórias muitas vezes precisam de um vilão e uma culpada. E o mundo sempre escolhe que a culpada seja a mulher. Clara entrou ao lado de Laura. Augusto vinha atrás, discreto. Não queria ser o foco, mas a presença dele era impossível de ignorar. Alguns jornalistas reconheceram, outros não, mas todos perceberam que aquele homem tinha poder. Clara sentiu as mãos suarem. Laura apertou o braço dela. Você não precisa ser perfeita, você precisa ser verdadeira. Clara respirou fundo e sentou. Na mesa havia um copo d'água. Ela pegou, a mão tremia. O microfone estava ligado. O som do próprio respirar ecoava. Laura iniciou. Bom dia, meu nome é Laura Nogueira, advogada. Estou aqui representando Clara Almeida. Clara ouviu o próprio nome como se fosse de outra pessoa. Laura continuou. E também representando o denunciante interno que entregou provas de fraude e falsificação documental envolvendo o Grupo Vasconcelos. Os jornalistas se inclinaram. Câmeras aproximaram. Clara sentiu o estômago apertar. Laura prosseguiu. Antes de qualquer pergunta, eu preciso deixar claro, Clara Almeida está sendo vítima de uma campanha coordenada de difamação e chantagem. O murmúrio aumentou. Um jornalista levantou a mão. Chantagem do quê? Laura olhou para Clara. Clara sentiu o corpo inteiro travar. Era agora, o momento que ela mais temia. Ela respirou fundo, pegou o microfone. A voz saiu baixa. Eu fui ameaçada. Ela engoliu seco. Os olhos começaram a arder. Clara continuou. Meu ex-marido tem um vídeo meu. O silêncio foi absoluto. Uma repórter perguntou com frieza. Um vídeo íntimo? Clara fechou os olhos. A vergonha subiu como fogo. Ela sentiu vontade de sumir, mas lembrou do que Augusto disse. Se você falar primeiro, você muda o jogo. Ela abriu os olhos. Sim, as câmeras dispararam. O clique das fotos parecia metralhadora. Clara sentiu o coração bater. Ela continuou com a voz tremendo. Eu não vou descrever. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu fui chantageada. Laura retomou, e isso é crime. Um jornalista perguntou, vocês têm prova? Laura respondeu, temos mensagens, temos ligações e temos a tentativa de invasão ao apartamento da Clara ontem à noite. O murmúrio aumentou. Outro jornalista perguntou, invasão? Laura assentiu. Sim, arrombamento. A polícia já foi acionada. Clara sentiu um aperto. Ela não sabia se isso era bom ou se isso ia virar contra ela. E foi nesse momento que o celular de Laura vibrou. Laura olhou. O rosto dela endureceu. Clara percebeu. O que foi? Laura respirou fundo. E então, como se o mundo tivesse escolhido o pior segundo possível, o vídeo apareceu. Não no telão, não nas câmeras, mas nos celulares. Os jornalistas começaram a se mexer, olhar para as telas, sussurrar. Clara viu. A repórter da frente levou a mão à boca. Um cinegrafista desviou o olhar. Um jornalista cochichou. Ele postou. Clara sentiu o sangue gelar. Laura fechou os olhos por um segundo e então falou firme. Senhoras e senhores, eu peço que ninguém compartilhe. Um jornalista levantou o celular. Isso já tá em tudo. Clara sentiu a garganta fechar. Ela não queria ver, ela não queria saber, mas ela sabia o que era. Era o corpo dela, era a intimidade dela, virando espetáculo. Clara sentiu uma náusea. Ela segurou o copo d'água com força. A mão tremia tanto que a água quase derramou. E então... Laura fez algo que Clara nunca esperou. Laura se levantou, pegou o próprio celular e conectou numa caixinha de som. Clara regalou os olhos. Laura, o que você tá fazendo? Laura olhou para ela.
A única coisa que funciona contra um homem como Henrique. Clara engoliu seco. O quê? Laura apertou o play e a voz de Henrique ecoou pela sala inteira. Se você abrir a boca amanhã, eu vou postar o vídeo e ninguém vai acreditar em você. Eles vão rir. E você vai implorar pra eu parar. O salão congelou. Os jornalistas ficaram imóveis. Clara sentiu o corpo inteiro arrepiar. Laura apertou pause, olhou para as câmeras. Isso é chantagem. Um jornalista gaguejou. Essa voz é do Henrique? Laura respondeu. Sim. Clara olhou para Augusto. Augusto assentiu. Clara sentiu uma mistura de dor e alívio. Ele postou. Mas agora, ele estava exposto. Laura continuou. E antes que alguém pergunte, sim, nós temos registro formal e a perícia será solicitada. O que ele fez é crime e nós vamos até o fim. Clara pegou o microfone de novo. A voz dela tremia, mas ela falou. Eu quero dizer uma coisa. O silêncio voltou. Clara respirou fundo. Eu não estou aqui pedindo pena. Ela engoliu seco. Eu estou aqui porque eu me recuso a sentir vergonha por algo que foi usado contra mim. Os olhos dela se encheram. Mas ela não chorou. Ela continuou. Eu me recuso a ser destruída por um homem que fez disso uma arma. Uma repórter perguntou. Você sabia das fraudes na empresa? Clara travou. Laura respondeu rápido. Clara não é investigada. Clara é denunciante. Outro jornalista insistiu. Mas ela trabalhava com ele. Ela assinou documentos? Laura respondeu. Clara era esposa, não diretora, não CFO, não conselheira. Clara sentiu raiva e falou, eu fui esposa e eu fui usada. O murmúrio aumentou. E então, como se o universo estivesse testando o limite, a porta da sala abriu e Henrique entrou. Ele entrou sorrindo, como se estivesse indo a uma festa, como se fosse dono daquele lugar, como se Clara não fosse nada. Os jornalistas se virraram, câmeras dispararam. Henrique caminhou até a frente e falou alto, bom dia. Eu vim porque meu nome está sendo usado em acusações absurdas. Clara sentiu o estômago revirar. Laura se levantou. Você não foi convidado. Henrique sorriu. Eu sei, mas eu tenho o direito de me defender. Clara segurou o microfone. O corpo tremia. Henrique olhou para ela e o sorriso dele ficou mais cruel. Clara, você tá bem? O tom era falso. O tom era debochado. Clara respirou fundo. Henrique olhou para as câmeras. Eu quero pedir desculpas publicamente. Clara sentiu um gelo. Henrique continuou. Por ter me casado com alguém capaz de fazer isso. O salão explodiu em murmúrios. Clara travou. Henrique apontou para Laura. Essa advogada tá manipulando ela. Clara é instável emocionalmente. Sempre foi. Clara sentiu o rosto queimar. Ele estava tentando fazer o que sempre fez. Transformar a dor dela em loucura. Henrique continuou. E sobre o vídeo? Clara sentiu o estômago cair. Henrique sorriu. Eu não postei. O salão ficou confuso. Henrique levantou o celular. Eu fui hackeado. Clara sentiu vontade de gritar. Ele ia jogar culpa em alguém. Henrique olhou para Clara. E sabe quem tem capacidade para isso? Clara congelou. Henrique apontou. Ela! O salão explodiu. Jornalistas começaram a falar ao mesmo tempo. Você tá dizendo que ela hackeou você? Henrique assentiu. Clara sempre mexeu com o computador. Sempre foi inteligente. Sempre foi vingativa. Clara sentiu a garganta fechar. Laura gritou. Isso é difamação. Henrique sorriu. Difamação? Então por que a polícia tá vindo? Clara congelou. Polícia! Henrique olhou para os jornalistas, teatral. Eu acabei de registrar ocorrência. Por invasão de sistema, roubo de dados e tentativa de destruição de provas. Clara sentiu o chão sumir. Augusto deu um passo à frente. Henrique, você está se incriminando. Henrique olhou para Augusto e o sorriso dele diminuiu. Doutor Augusto, que honra. Augusto respondeu frio. Você não tem honra. Henrique deu de ombros. Eu tenho advogados. Clara sentiu a respiração falhar. E então... 2 policiais entraram na sala. Os jornalistas enlouqueceram. Câmeras, flash, gritos. Os policiais olharam ao redor. Clara Almeida! Clara travou. Laura se colocou na frente. Ela está acompanhada por advogada. Vocês não podem.
O policial interrompeu. Temos uma ordem para condução. Clara sentiu as pernas bambear. Condução. Ela ia ser levada, na frente de todo mundo, e Henrique sorriu, um sorriso de vitória. O sorriso de quem achou que ganhou. Clara sentiu a vergonha tentar voltar. Mas então... Augusto se aproximou e falou com voz firme. Ela não vai. O policial olhou. Senhor, com todo respeito, Augusto respondeu. Eu sou conselheiro majoritário do Grupo Vasconcelos e eu quero falar com o delegado agora. Henrique empalideceu. Conselheiro majoritário. Clara travou. Ela olhou para Augusto. Ele nunca tinha dito isso. Augusto continuou olhando para o policial. E eu tenho provas de que essa denúncia foi plantada. Henrique deu um passo. Isso é absurdo. Augusto olhou para ele. Absurdo é você postar um vídeo íntimo e tentar prender a vítima. Henrique gritou. Eu não postei. Laura levantou o celular. A voz dele tá gravada. Ele ameaçou. Ele invadiu. O policial hesitou. O salão estava em caos. E então, o celular de Clara vibrou. Mensagem de número desconhecido. Uma frase. Você acabou de perder. Clara sentiu um gelo e outra mensagem chegou. Olha o conselho. Clara abriu e viu uma foto do prédio do Grupo Vasconcelos com carros da polícia e a legenda, Operação em andamento. Clara engoliu seco, Laura olhou. Meu Deus! Augusto ficou sério, Henrique sorriu e falou baixo só para Clara ouvir. Você achou que era só um vídeo? Clara sentiu o estômago despencar, Henrique continuou. O plano B é fazer você parecer criminosa. Clara tremeu, e naquele instante Clara percebeu. Enquanto ela falava na coletiva, Henrique tinha acionado o golpe maior, e agora, o conselho não era mais sobre derrubar Henrique, era sobre salvar Clara. Aqui o CTA encaixa perfeito porque é o maior pico de tensão até agora. Se inscreve no canal agora e comenta Ele é um monstro, porque a parte 5 vai revelar o que o Henrique fez dentro da empresa enquanto a Clara estava sendo destruída na coletiva. Enquanto ela era humilhada, ele estava executando o golpe final, a sala da coletiva estava em colapso, jornalistas falando ao mesmo tempo, policiais tentando organizar o espaço, Henrique sorrindo como se estivesse em um jogo que ele já sabia o resultado. Clara sentiu o mundo girar, ela não sabia o que era pior, o vídeo, a acusação ou a sensação de que tudo tinha sido planejado com antecedência, porque tinha sido. Henrique nunca reagia, Henrique antecipava. Augusto saiu da sala por alguns segundos, falando ao telefone em tom baixo e firme. Laura segurou o braço de Clara. Olha pra mim. Clara tentou focar. Ele quer que você desmorone agora. Clara sussurrou. Eu tô quase. Laura apertou o braço dela. Não, você vai ficar em pé. Clara respirou fundo. Do outro lado da sala, Henrique dava entrevista. Eu fui vítima de invasão. Minha ex-esposa está emocionalmente instável. Eu temo pela segurança da empresa. Clara sentiu raiva. Ele estava invertendo tudo. A vítima virava agressora. O agressor virava herói preocupado. Augusto voltou. O olhar dele estava diferente, mais sério, mais frio. Clara sentiu o coração apertar. O que foi? Ela perguntou. Augusto respondeu. Ele convocou uma reunião emergencial do conselho enquanto você estava aqui. Clara piscou. Agora? Augusto assentiu. Agora? Laura arregalou os olhos. Isso é ilegal, não pode convocar sem prazo mínimo. Augusto respondeu. Pode, se alegar risco iminente à reputação da empresa. Clara sentiu o sangue gelar. E o risco sou eu. Augusto não respondeu, porque era verdade. Clara respirou fundo. O que eles vão fazer? Augusto respondeu. Votar seu afastamento formal de qualquer vínculo com a empresa e registrar oficialmente que você está sob investigação interna. Clara sentiu a garganta fechar. Mas eu não tenho vínculo nenhum, Laura respondeu. Mas você teve. Clara sentiu o estômago revirar. Augusto continuou. Ele quer colocar no papel que você fazia parte da gestão estratégica. Clara arregalou os olhos. Eu nunca fiz parte. Laura respirou fundo. Mas você participou de reuniões. Você revisava documentos. Você tinha acesso. Clara sentiu as mãos suarem. Eu era esposa. Laura respondeu.
Para ele, isso é o suficiente para tentar te envolver. Clara sentiu uma dor física no peito. Ela tinha sido usada e agora estava sendo usada de novo. Augusto olhou para Laura. Quantos conselheiros estão com ele? Laura respondeu. 6 confirmados, 2 indecisos. Augusto assentiu. São 11 no total. Clara piscou. Então ele já tem maioria. Augusto respondeu. Se os 2 indecisos votarem com ele, sim. Clara sentiu um frio. E se votarem contra? Augusto olhou para ela. A gente ganha tempo. Clara respirou fundo. Tempo para quê? Augusto respondeu. Para derrubar ele de vez. Clara sentiu o coração bater forte. Como? Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse. Você lembra do contrato de Malta? Clara travou. Malta. Ela lembrava. Era um contrato grande. Internacional. Ela tinha visto algo estranho. Uma taxa extra. Um valor que não fazia sentido. Mas Henrique tinha explicado. É estratégia fiscal. Clara sentiu o estômago revirar. Você tem isso? Ela perguntou. Augusto assentiu. Eu tenho a versão original. Clara arregalou os olhos. Original? Augusto respondeu. Antes da adulteração, Clara sentiu o corpo arrepiar. Ele alterou? Augusto assentiu. Sim, Laura olhou para ele. Você tem prova técnica? Augusto respondeu. Tenho. Clara sentiu esperança, pequena, mas real, e então o celular de Laura vibrou. Ela olhou e ficou pálida. O que foi? Clara perguntou. Laura respirou fundo. Bianca. Clara congelou. O que tem ela? Laura virou o celular. Uma matéria recém-publicada. Funcionária revela. Clara Almeida sabia de tudo. Clara sentiu o chão sumir. Funcionária? Laura assentiu. Bianca deu entrevista. Clara ficou sem ar. Ela pegou o celular com mãos tremendo. A foto de Bianca estava na matéria. Rosto sério. Olhar ferido. A manchete gritava traição. Clara leu em voz baixa. Clara tinha acesso a relatórios e participou de decisões estratégicas. Ela sentiu uma dor diferente. Não era medo, era quebra. Era como se algo dentro dela tivesse sido arrancado. Laura continuou lendo. Bianca afirma que tentou alertar Clara, mas foi ignorada. Clara sentiu uma lágrima escorrer. Bianca estava mentindo, e mentindo com naturalidade. Augusto falou firme. Isso é a peça que faltava. Clara olhou. Peça? Augusto assentiu. Ele precisava de alguém de dentro que parecesse neutro. Clara sussurrou. Ela era minha amiga? Laura respondeu. Ela foi recrutada. Clara sentiu o coração doer. Por dinheiro? Laura respirou fundo. Ou por chantagem? Clara fechou os olhos. Eu não acredito, Augusto falou. Você precisa acreditar. Clara respirou fundo. O tempo estava correndo. Henrique estava dentro do prédio da empresa. O conselho estava acontecendo. E Bianca estava moldando a opinião pública. Clara olhou para Augusto. A gente precisa ir para lá. Laura respondeu. Não. Clara arregalou os olhos. Não. Laura assentiu. Se você aparecer lá agora, ele vai usar a condução policial contra você. Clara sentiu desespero. Então eu fico parada? Augusto respondeu. Não. Clara olhou. Augusto continuou. Você vai fazer algo que ele nunca imaginou. Clara engoliu seco. O quê? Augusto respondeu. Você vai entrar na reunião. Clara travou. Como? Augusto falou baixo. Como testemunha. Laura arregalou os olhos. Isso é arriscado. Augusto assentiu. Sim. Clara sentiu o coração disparar. Eles vão me expulsar. Augusto respondeu. Só se eu deixar. Clara piscou. Você tem esse poder? Augusto respondeu. Eu tenho mais do que ele imagina. Clara respirou fundo. E se os conselheiros votarem contra mim? Augusto respondeu. Então a gente expõe o contrato de Malta ali mesmo. Clara sentiu o sangue correr rápido. Na frente de todo mundo? Augusto assentiu. Sim, Clara sentiu medo, mas também sentiu algo maior, determinação. Laura fechou a pasta. Então vamos. Clara olhou para a coletiva. Os jornalistas ainda falavam. Henrique ainda sorria. Clara respirou fundo e caminhou até o microfone mais uma vez. Os flashes dispararam. Ela falou. Eu estou indo agora para a reunião do conselho. O salão ficou em silêncio. Henrique olhou. O sorriso dele diminuiu. Clara continuou. E eu vou falar lá também. Henrique deu um passo à frente. Você não foi convocada. Clara respondeu firme.
Eu não preciso ser convocada para dizer a verdade. Os jornalistas ficaram em alerta. Henrique olhou para Augusto e viu que Augusto não estava recuando. Henrique sentiu algo que não sentia há anos: incerteza. Clara desceu da mesa, caminhou até a saída. O coração batia tão forte que parecia ecoar. No corredor, longe das câmeras, ela parou, respirou fundo, olhou para Augusto. E se eu perder? Augusto respondeu. Então você perde lutando. Clara fechou os olhos e entrou no carro. Enquanto isso, no prédio do Grupo Vasconcelos, a votação estava prestes a começar. E Henrique acreditava que já tinha vencido, mas ele não sabia de uma coisa. O contrato de Malta não era a única bomba. E Bianca ainda tinha um segredo que nem Henrique conhecia. Aqui é o ponto perfeito. Se você tá até aqui, já deixa o like e comenta traição, porque na parte 6 você vai descobrir o verdadeiro motivo da Bianca e o que vai acontecer quando o contrato de Malta for exposto. Miss Etty. O contrato de Malta não era fraude, era lavagem. O prédio do Grupo Vasconcelos parecia diferente naquele dia, mais frio, mais pesado, como se as paredes soubessem que algo estava prestes a ruir. Clara entrou acompanhada de Augusto e Laura. O saguão, que antes parecia imponente, agora parecia um tribunal. Funcionários cochichavam. Alguns desviavam o olhar, outros encaravam. Não com desprezo, mas com medo. Henrique sempre foi admirado, mas admiração baseada em medo não sobrevive a escândalo. O elevador subiu em silêncio. Clara sentiu o próprio reflexo no espelho parecer outra pessoa. A mulher que entrou naquele prédio anos atrás era esposa orgulhosa. A mulher que estava ali agora era denunciante, vítima e talvez, se tudo desse errado, ré. O elevador abriu, a sala do conselho estava lotada, 11 cadeiras, mesa longa de madeira escura, documentos espalhados. Henrique estava em pé, falando. Não podemos permitir que uma pessoa emocionalmente instável comprometa tudo o que construímos. Clara sentiu a raiva subir. A porta abriu completamente. Todos olharam. Henrique travou por um segundo, mas se recompôs. E como vocês podem ver, ela chegou. O tom era venenoso. Clara entrou, passo firme, mesmo com o coração acelerado. Augusto caminhou até sua cadeira na ponta da mesa e sentou, com autoridade. Laura ficou ao lado de Clara. Henrique cruzou os braços. Essa reunião é restrita. Augusto respondeu frio. Ela está acompanhada de advogada e foi diretamente citada como parte envolvida. Ela tem direito de estar aqui. Um conselheiro de cabelo grisalho pigarreou. Isso é irregular. Augusto respondeu. Mais irregular que desvio de contrato internacional. O silêncio caiu pesado. Henrique olhou para ele. O sorriso tinha sumido. O presidente interino do conselho limpou a garganta. Vamos manter a ordem. Henrique respirou fundo e retomou o discurso. Senhores, temos provas suficientes de que Clara Almeida participou ativamente da gestão estratégica nos últimos anos. Temos testemunha interna que confirma. Clara sentiu o estômago gelar. Bianca. Henrique continuou. Temos registros de presença, e-mails, acesso a relatórios confidenciais. Clara respirou fundo. Ela sabia que tinha participado de reuniões, mas não decisões financeiras. Henrique abriu um envelope. Além disso, temos indícios de manipulação de dados feita a partir do acesso dela. Clara sentiu o corpo gelar. Isso é mentira, ela disse. Henrique olhou para ela com aquele sorriso frio. Você pode explicar então por que seu login acessou o contrato de Malta no dia anterior à denúncia? O mundo ficou silencioso. Clara piscou. Ela lembrava. Sim, ela tinha acessado, mas porque algo parecia errado. Não para alterar, para verificar. Laura respondeu antes que Clara falasse. Acessar não é adulterar, Henrique deu de ombros. Mas acessar e denunciar seletivamente pode ser estratégia. Clara sentiu o sangue subir. Ele estava construindo narrativa. Augusto levantou a mão. Chega! Todos olharam. Augusto abriu uma pasta. Calmamente, sem pressa. Eu trouxe a versão original do contrato de Malta. Henrique ficou imóvel. A respiração dele mudou. Augusto colocou 2 cópias sobre a mesa. Versão original, versão arquivada oficialmente. Os conselheiros começaram a folhear. O silêncio ficou pesado. Um deles murmurou. As cláusulas são diferentes. Henrique tentou manter postura. Ajustes operacionais. Augusto respondeu. Não, ele apontou para uma linha específica. Aqui está a diferença. Uma taxa adicional de 12%. Outro conselheiro falou.
Isso representa milhões. Augusto assentiu. Representa envio indireto para a empresa offshore registrada em Malta. O ar ficou pesado. Henrique respirou fundo. Estratégia tributária. Augusto respondeu. Lavagem. O silêncio explodiu. Um conselheiro mais jovem arregalou os olhos. Lavagem? Augusto assentiu. A empresa intermediária pertence a um fundo sem beneficiário declarado. Laura completou. Fundo que recebeu transferência 3 dias antes da aquisição do novo imóvel do senhor Henrique. O mundo parou. Henrique ficou pálido. Isso é absurdo. Augusto olhou direto nos olhos dele. Você esqueceu de apagar uma coisa? Henrique travou. O quê? Augusto respondeu. O rastro. Um dos conselheiros levantou a voz. Isso é crime financeiro. Henrique bateu na mesa. Vocês estão se deixando manipular por ela. Ele apontou para Clara. Clara sentiu o golpe, mas dessa vez ela não recuou. Eu não manipulei nada, ela disse. A voz dela saiu firme. Eu acessei o contrato porque achei estranho. E estava estranho. Henrique riu, nervoso. Coincidência demais você acessar e denunciar no mesmo período. Clara respondeu. Coincidência demais você me acusar exatamente quando eu falo. Um conselheiro mais velho falou. Senhor Henrique, o senhor tem como explicar essa diferença de cláusulas? Henrique respirou fundo. Erro administrativo. Augusto respondeu. Erro administrativo não cria empresa offshore. O silêncio ficou sufocante. E então, a porta se abriu. Todos se viraram. Bianca entrou. Clara sentiu o coração parar. Bianca estava pálida, olhos vermelhos, mãos tremendo. Henrique ficou imóvel. O que você tá fazendo aqui? Ele perguntou seco. Bianca olhou ao redor e pela primeira vez ela parecia não saber onde estava. Laura franziu a testa. Bianca? Bianca respirou fundo. Eu preciso falar. Henrique deu um passo à frente. Não. Bianca olhou para ele e naquele olhar não havia mais cumplicidade, havia medo, mas também culpa. Bianca engoliu seco. Eu menti. O mundo ficou em silêncio absoluto. Clara sentiu o ar desaparecer. Henrique travou. Bianca, sai daqui. Bianca ignorou. Eu menti na entrevista. Um conselheiro perguntou. Mentiu sobre o quê? Bianca fechou os olhos por um segundo. Clara nunca participou de decisão financeira. Henrique deu 2 passos. Você tá confusa. Bianca gritou. Eu não tô confusa. O grito ecoou. Ela começou a chorar. Ele me pagou. O silêncio ficou brutal. Clara sentiu o coração quebrar. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela se reorganizou. Henrique ficou pálido. Bianca, você tá delirando. Bianca respirou rápido. Ele pagou minhas dívidas médicas da minha mãe. Clara congelou. O quê? Bianca continuou chorando. Ele disse que se eu não ajudasse, ele ia cortar o tratamento. O conselho ficou em choque. Henrique gritou. Isso é mentira! Bianca saqueou o celular, mostrou transferências, mensagens. Você sabe o que precisa dizer. O presidente do conselho ficou branco. Senhor Henrique, isso é gravíssimo. Henrique olhou ao redor, percebeu, pela primeira vez, que o chão estava cedendo, né? Ele olhou para Clara, mas Clara não sentia mais medo. Ela sentia clareza. Henrique sussurrou. Você me traiu, Bianca respondeu. Você me comprou. O silêncio foi devastador. Augusto se levantou. Diante disso, eu peço votação imediata de afastamento do senhor Henrique da presidência. O conselho se entreolhou. Henrique gritou. Vocês não podem. Mas a autoridade dele estava escorrendo pelos dedos. Um por um. As mãos começaram a se levantar. Não todas, mas suficientes. O presidente declarou. Afastamento aprovado por maioria simples. Henrique ficou imóvel. O homem que sempre controlou tudo não controlava mais nada. Ele olhou para Clara e pela primeira vez não havia arrogância, havia desespero. Você destruiu tudo. Clara respondeu calma. Não, você fez isso sozinho. A polícia entrou na sala. Dessa vez, não era para Clara, era para Henrique. Ele tentou falar, tentar convencer, mas o poder já tinha ido embora. Os policiais se aproximaram. Senhor Henrique Vasconcelos, o senhor está sendo conduzido para esclarecimentos. Clara observou. O homem que a chamou de peso morto agora parecia pequeno. Henrique passou por ela e sussurrou. Isso não acabou. Clara olhou nos olhos dele. Não é para você?
Acabou. Ele foi levado. A sala ficou em silêncio. Bianca chorava. Clara olhou para ela. Não havia ódio, havia tristeza. Bianca sussurrou: "Eu sinto muito." Clara respirou fundo. "Eu também." Augusto se aproximou de Clara. "Você tá bem?" Clara assentiu, mas não estava inteira, porque justiça não apaga cicatriz. Ela olhou para a mesa, para os documentos, para o prédio, para o passado e entendeu. A guerra tinha terminado, mas a reconstrução estava só começando. E o mundo lá fora ainda não tinha visto tudo, porque o vídeo ainda estava circulando. E agora, ela precisava enfrentar o que vinha depois da vitória. Se você chegou até aqui, já deixa o like e comenta justiça, porque na parte 7 você vai ver o que acontece depois que a poeira baixa. E por que a verdadeira batalha da Clara começa agora. Ele perdeu o poder, mas o mundo ainda queria punir ela. Henrique foi levado, mas o silêncio que ficou na sala do conselho não parecia vitória, parecia luto, como se todos ali estivessem olhando para uma ruína recém-exposta e tentando decidir quem seria o próximo a cair. Clara ficou parada por alguns segundos. A mente dela não acompanhava. Era como se o corpo estivesse ali, mas o espírito ainda estivesse preso na coletiva, no vídeo, na porta arrombada, na voz de Henrique dizendo: "Você vai implorar." Augusto tocou o braço dela com cuidado. "Clara, acabou." Ela piscou. Acabou? A palavra parecia estranha, porque na vida de Clara nada acabava, as dores só mudavam de forma. Ela olhou para a mesa, os conselheiros se mexiam. Alguns desviavam o olhar dela, outros tentavam parecer indignados, mas Clara via. Ela via o que aprendeu a ver em 8 anos, gente tentando salvar a própria pele. Laura pegou a pasta. "A gente precisa sair daqui antes que o circo vire contra você." Clara franziu a testa. "Contra mim?" Mas ele foi preso. Laura respirou fundo. "Clara, o mundo não pune só o culpado. Ele pune o escândalo." Clara sentiu um frio. Augusto assentiu. "Ela tem razão." Clara ficou em silêncio. Bianca ainda estava na sala, sentada, chorando. Os olhos dela estavam inchados. Ela parecia menor, mais humana, e isso confundia Clara, porque, por mais que Bianca tivesse traído, Clara não conseguia odiar alguém que estava desesperada, mas também não conseguia perdoar. Bianca levantou devagar. Olhou para Clara. Eu não mereço que você me escute." Clara não respondeu. Bianca continuou. "Mas eu preciso dizer uma coisa." Clara olhou. Bianca respirou fundo. "O Henrique, ele tem cópias." Clara sentiu o estômago cair. "Cópias do quê?" Bianca engoliu seco. "Do vídeo." Clara sentiu o corpo gelar. Augusto ficou sério. Laura apertou os lábios. Bianca continuou, tremendo. "Ele deixou com alguém." Clara travou. "Com quem?" Bianca hesitou, e então disse a frase que fez Clara sentir o mundo cair mais uma vez. "Com a mãe dele." Clara sentiu um choque. Dona Lídia. A mulher que sempre sorriu na frente dela, enquanto a chamava de fraca pelas costas. A mulher que sempre dizia: "Homem de verdade não vive pra mulher." Clara sussurrou. "Então, mesmo preso." Bianca assentiu. "Ele ainda pode destruir você." Clara fechou os olhos. A vitória virou pó. Laura falou. "Bianca, você tem prova?" Bianca assentiu. "Tenho mensagem." Ela mostrou. Uma conversa antiga. "Henrique, se eu cair, minha mãe posta." Clara sentiu um nó na garganta. Ela não sabia o que era pior. Henrique, ou a ideia de que o ódio dele tinha raízes, que ele tinha aprendido aquilo, que a crueldade dele era herança. Augusto respirou fundo. "Então nós vamos agir agora." Clara olhou. "Como?" Augusto respondeu. "Judicialmente e publicamente." Laura assentiu. "Eu vou pedir liminar de remoção e proteção." Clara riu, amarga. "E você acha que isso segura a internet?" Laura respondeu. "Não segura tudo, mas segura o suficiente." Clara sentiu o peito apertar. Ela queria desaparecer, mas agora ela não podia. Ela tinha começado, ela precisava terminar. 2 horas depois, Clara estava de volta na cobertura de Augusto, mas não parecia casa, parecia um bunker. 2 computadores abertos, Laura falando com um delegado, Augusto em ligação com o jurídico do conselho, e Clara, sentada, imóvel. O celular dela vibrava sem parar. Mensagens, notificações, gente marcando, gente xingando, gente defendendo, gente rindo, gente dizendo que ela merecia.
Clara olhou e viu uma frase que a fez tremer. Se expôs porque quis. Ela sentiu um enjoo. Era isso. O mundo culpava ela. O mundo sempre culpava. Augusto se aproximou. Não lê, Clara respondeu, baixa. Eu não consigo parar. Augusto pegou o celular da mão dela. Então eu vou segurar por você. Clara olhou para ele, e pela primeira vez ela sentiu vontade de chorar não por dor, mas por gratidão. Augusto respirou fundo. Clara, você vai ter que tomar uma decisão. Clara engoliu seco. Qual? Augusto falou. Você vai querer se esconder ou você vai querer liderar? Clara piscou. Liderar? Laura interrompeu, olhando de cima dos papéis. Clara, você virou símbolo, você querendo ou não. Clara sentiu um frio. Eu não quero ser símbolo de nada. Laura assentiu. Eu sei, mas você já é. Clara respirou fundo. Então o que eu faço? Augusto olhou nos olhos dela. Você faz o que ele nunca esperou. Clara sussurrou. O quê? Augusto respondeu. Você transforma sua dor em proteção para outras mulheres. Clara ficou em silêncio. A ideia parecia grande demais, pesada demais, mas verdadeira. Laura continuou. O conselho está disposto a te ouvir agora. Clara piscou. Me ouvir? Laura sentiu. Eles precisam de uma narrativa limpa. E você é a única pessoa que pode dar isso. Clara sentiu raiva. Então agora eles precisam de mim? Augusto respondeu. Não porque são bons, porque estão com medo. Clara respirou fundo. Ela entendeu. O mundo não muda por empatia. O mundo muda por medo. E se ela tivesse que usar isso, ela usaria. Naquela noite, Clara fez algo que nunca imaginou fazer. Ela abriu uma live, não uma coletiva. Uma live, sem roteiro, sem maquiagem pesada, sem filtro. Apenas ela, o rosto cansado, os olhos vermelhos, a voz firme, mesmo tremendo. Augusto e Laura estavam atrás, fora do enquadramento. Clara olhou para a câmera e falou. Eu sei que vocês viram o vídeo. O chat explodiu. Clara respirou fundo. E eu sei que tem gente rindo, tem gente julgando, tem gente dizendo que eu mereci. Ela engoliu seco. Mas eu preciso que vocês entendam uma coisa. Ela olhou direto. Quem deveria sentir vergonha? Não sou eu. O chat ficou mais lento. Clara continuou. Eu fui chantageada. Eu fui ameaçada. Eu fui invadida. Ela respirou. E eu não vou mais ficar calada. As lágrimas começaram a escorrer, mas ela não limpou. Ela deixou, porque chorar não era fraqueza, era verdade. Clara continuou. E se você que tá assistindo isso já passou por algo parecido, ela engoliu seco. Eu quero que você saiba que você não está sozinha. O chat explodiu. Mulheres comentando, homens comentando, gente contando histórias, gente dizendo eu passei por isso. Clara sentiu um nó. Ela não esperava. Ela achava que o mundo só queria punir, mas havia gente que queria acolher. Clara respirou fundo. Amanhã eu vou entrar com um projeto. O chat ficou atento. Um projeto para que empresas sejam obrigadas a punir e denunciar chantagem e pornografia de vingança. Laura olhou para Augusto surpresa. Augusto ficou imóvel. Clara não tinha contado isso. Ela tinha decidido agora, ao vivo. Clara continuou. Porque eu não vou deixar isso acontecer com mais ninguém. O chat explodiu. E naquele instante, o mundo virou. A narrativa virou. O que era escândalo virou denúncia. O que era vergonha virou coragem. No dia seguinte, o conselho do Grupo Vasconcelos fez um anúncio oficial. Henrique estava afastado permanentemente, investigação criminal em andamento, auditoria externa e um novo programa interno de proteção a denunciantes. Mas o que mais chamou atenção foi o nome de Clara. O presidente interino declarou: Clara Almeida será consultora independente do Comitê de Ética e Integridade. Clara ouviu isso na televisão e sentiu algo estranho. Não era felicidade, era justiça. Mas justiça não era leve, justiça era pesada, porque ela custou caro. Ela olhou para Augusto. Você fez isso? Augusto respondeu. Você fez isso? Clara respirou fundo. E o vídeo? Laura entrou com o celular. Liminar concedida, remoção em andamento. Clara sentiu um alívio pequeno, mas ainda havia medo. E a mãe dele? Laura respondeu. Ela vai ser investigada se postar. Clara fechou os olhos. Ela sabia. Henrique não ia parar, mas agora
Ele não era mais intocável. Uma semana depois, Clara recebeu uma carta. Era do presídio. Henrique, ela ficou olhando o envelope. Não queria abrir, mas abriu. A letra dele era bonita, organizada, como sempre. Clara, você sempre foi inteligente, mas nunca foi esperta. Você acha que ganhou, mas você só começou a perder, porque agora você pertence ao mundo, e o mundo vai te destruir. Você acha que o Augusto te ama? Ele não ama, ele quer te usar, assim como eu o usei. Você é um símbolo, e símbolos são descartáveis. Você vai voltar pra mim, porque no final, você sempre volta. Clara leu e sentiu o corpo tremer. Augusto viu. O que foi? Clara entregou. Augusto leu e ficou em silêncio. Clara sussurrou. Ele ainda tá na minha cabeça. Augusto olhou para ela. Então a gente tira ele de lá. Clara respirou fundo. Como? Augusto respondeu. Com tempo, com terapia, com reconstrução e com verdade. Clara sentiu lágrimas. Augusto continuou. Ele escreveu isso porque é a última arma que ele tem. Clara olhou. Qual? Augusto respondeu. Fazer você duvidar de você. Clara respirou fundo. E então, Clara fez algo que nunca imaginou. Ela pegou a carta e queimou na pia, com cuidado, sem pressa. Viu as palavras virarem cinza e sentiu algo dentro dela se libertar. Augusto observou e não disse nada, porque às vezes silêncio é respeito. Meses depois, Clara estava em um auditório, mas não era o auditório do Grupo Vasconcelos. Era um auditório cheio de mulheres. E homens também. Gente que queria aprender. Gente que queria se proteger. Clara estava no palco, mas agora não como alvo, como voz. Ela segurou o microfone e falou: Eu achei que o pior dia da minha vida tinha sido quando ele me chamou de peso morto. Ela respirou. Mas o pior dia foi quando eu acreditei. O auditório ficou em silêncio. Clara continuou. E hoje eu tô aqui pra dizer, ela olhou ao redor. Você não é peso morto, você não é vergonha, você não é culpa. Aplausos. Clara sorriu, e pela primeira vez, foi um sorriso real. Na primeira fila, Augusto estava sentado, discreto, sem chamar atenção, mas presente, sempre presente. Clara olhou para ele e entendeu, ele não tinha salvado ela, ele tinha segurado a porta e ela atravessou sozinha. No final do evento, Clara desceu do palco, Augusto se aproximou. Você foi incrível. Clara respirou fundo. Eu não achei que eu ia sobreviver. Augusto respondeu. Você não só sobreviveu, ele sorriu. Você virou o pesadelo de homens como ele. Clara riu. Um riso leve. Um riso que ela não dava há anos. Ela olhou para Augusto. E você? Por que ficou? Augusto respondeu simples. Porque eu escolhi. Clara engoliu seco. E se eu quebrar de novo? Augusto respondeu. Então eu fico do seu lado enquanto você se reconstrói. Clara sentiu o peito apertar. Não de dor, de algo bom. Ela respirou fundo. Eu nunca tive isso. Augusto respondeu. Agora tem. Clara olhou ao redor. Gente indo embora. Mulheres se abraçando, homens emocionados. Clara sentiu. O mundo não tinha virado perfeito. Henrique não tinha desaparecido. O vídeo não tinha sido apagado de todos os lugares. A internet ainda era cruel. Mas Clara tinha recuperado a única coisa que Henrique nunca conseguiu roubar completamente, a dignidade. E naquele instante, Clara entendeu a maior lição. O mundo pode tentar destruir uma mulher, mas quando uma mulher decide não sentir vergonha, ela vira impossível de controlar. Se você quiser colocar no encerramento, se essa história te prendeu até aqui, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o que você faria no lugar da Clara. Porque aqui a gente não só assiste histórias, a gente aprende a sobreviver com elas.